Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje nós continuamos a saga do meu aprendizado em cima do Elixir. Esse episódio é aqui o fechamento da fase 1 aí do meu aprendizado, né, que é o último capítulo da parte inicial da documentação do Elixir. Eu vou passar por ele aqui rapidinho e depois eu vou fazer um resumo da experiência até aqui como um todo e o que eu acho que vai dar para fazer no futuro, que obviamente ainda não vai ser algo marcado, definitivo, mas eu acho que é uma intenção aí do que eu pretendo fazer de projeto utilizando o Elixir para testar essa minha jornada aí, né, em alguma coisa que se assemelhe a aplicações que são tipicamente produzidas com Elixir e obviamente, né, em cima do Erlang, talvez aí no mercado. Beleza? Então vamos lá, né? Só para passar aqui a régua nessa parte final da jornada aqui, né, dessa primeira fase aí da jornada, que é aqui literalmente no Getting Started aí, tem um capítulo aqui que ele chama de Type Spec and Behavior. Basicamente, a ideia aqui é aumentar o nível de documentação do seu código. Você consegue definir o tipo dos parâmetros que vão entrar nas suas funções, o tipo de retorno, e tudo isso pode ajudar quando você for gerar sua documentação na utilização de ferramentas de análise estática de código que o Elixir provê aí. Basicamente é isso, né? Você não vai conseguir colocar definição de tipos a priori aí no seu código, como ele fala aqui, né? O Elixir é uma linguagem que é tipada dinamicamente. Então, na hora que você faz a atribuição ali em função do valor, a variável ganha um tipo. Você não consegue definir o tipo da variável antes dela receber o valor, né? Para bloquear valores indevidos e tudo mais. Então, essa é a primeira parte aqui desse capítulo. Ele mostra aqui um exemplo, né? Então, aqui tem um módulo que chama Person, aqui ele bota aqui uma anotação de documentação. E aqui, ó, ele define um tipo que chama year, que é do tipo integer. Aí ele cria aqui a especificação, né, que é como se fosse a documentação da sua função. Então vai ter aqui uma função que chama current age, que recebe um tipo year, que é um integer aqui, né, e retorna um integer. E aqui vem a implementação da função. De novo, é para documentar e facilitar, pelo menos o que eu entendi até agora, análise de código estático. Não é uma coisa ultra mega power aí. E obviamente aqui também, né, você vê que, pelo menos na minha opinião, como a linguagem, a definição dos tipos é feita dinamicamente, tem uma certa, na minha opinião, uma forçação de barra aqui para você conseguir dar esse gosto, né? Melhorar a sua documentação. Você repete o nome da função. E aí aqui você não precisa desse type, né? Se você poderia colocar um year ou um integer aqui direto, mas enfim. Aí você repete o nome da função, né? Você vai colocando mais coisas aqui, você vai escrevendo mais coisas. Não me parece ser natural fazer esta documentação, né? A primeira aqui, de boa total, né? É uma documentação que explica um pouco o que aquela função deveria fazer. Ok, documentação de alto nível, pá. Mas aqui, na hora que você entra para documentar os tipos dos parâmetros, retorno e tal, me parece um esforço, tipo, você tem mais linhas de documentação do que linha de definição da função. Então, talvez, eu tenho minhas dúvidas quanto que o povo usa aí no dia a dia, né? Eu vou tentar utilizar, mas entendo, dado aqui o esforço, que talvez não seja algo tão natural. E aqui ele explica, né? Dá mais exemplos e dá mais exemplos aqui da parada. Então aqui ele cria um outro módulo, né, que chama uma calculadora simples aqui, define aqui, ó, que vai receber um número, e o número, percebe que aqui, ó, ele não usou o type, e vai retornar um número e uma string, e aqui ele faz a implementação da parada e tudo mais, né? Então aqui ele retorna uma struct que tem um número e uma string que ele vai botar uma mensagem qualquer aí. Então não tem nada demais aqui. Aí no final desse capítulo tem essa parte aqui dos behaviors. Os behaviors me parece que realmente é o que mais se aproxima para quem vem de linguagens como C#, Java, Scala, linguagens que tem, né, que são compiladas aí, que tem definição de tipo estática ali na variável e tudo mais. É o que mais se aproxima das interfaces e classes abstratas dessas linguagens. Então você pode criar
um módulo aqui. Nesse caso aqui ele dá um exemplo, né? Você tem um parser e você tem múltiplas implementações e você quer ter múltiplas implementações desse parser. Então você cria aqui, tem a documentação, pá, e aí você define, você tem que marcar esse método como callback. Então você anota esse método como callback, esse método, né, a função. Fala que a função vai receber uma string e ela pode retornar, né, um struct com ok e um term aqui, né, term é uma palavra, tipo uma variável que você pode usar do Elixir para dizer que você vai colocar um valor ali dentro. Ou você pode retornar um struct com error e um texto qualquer aqui, né? Ele explica aqui esse term, né? In Elixir, term type is a shortcut to represent any type. Ou seja, você pode montar a sua struct com qualquer construção ali quando for ok. Já é como se fosse um N. Já quando você for retornar um error, você teria que retornar struct, vai ter o error e um texto informando alguma coisa sobre o erro aí. Por sinal, isso daqui especialmente eu até achei interessante, né? Você obriga o retorno a ter ok ou ter error aí, né? Indicando que pode dar certo ou pode dar errado. E você poder forçar na assinatura da parada essa constante. Achei interessante. E aqui eu boto outra função, né? Que vai ter que ser implementada em algum outro módulo, que chama extensions, que retorna uma array de string dizendo quais são as extensões que o parser suporta. E aqui você pode implementar o behavior. Então você tem aqui um JSON parser, o behavior que ele implementa é o parser. Uma coisa que eu não testei, né? Aqui na documentação, se eu não me engano, ele também não mostra. Será que eu posso implementar múltiplos behaviors? Provavelmente sim, eu acho, né? Mas aí, se a gente implementar múltiplos, como é que ele faz? Se tiver duas funções, né, o clássico problema de duas funções em contratos diferentes e você tem uma mesma unidade aí implementando todos esses contratos. Não sei como é que é a resolução dele, não testei para verificar se isso funciona ou não. Mas aqui ele fala aqui, né, que você tem uma implementação do parser, e você tem aqui a função passe e a outra implementação do parser com a função extensions aqui. E aqui ele bota o YAML parser e tudo mais. E aqui, cadê o exemplo? Aqui é um outro parser aqui, né? Opa. E aqui ele chega na parte que ele chama do Dynamic Dispatch. Dynamic Dispatch é a mesma coisa que acontece quando você faz polimorfismo utilizando uma linguagem como Java, por exemplo. Você cria uma interface parser, as implementações JSON parser e YAML parser. Em algum lugar do seu código você vai receber como parâmetro, por exemplo, uma referência para algum objeto cuja classe implementa a interface parser. Qual que é? Não dá para saber. Isso é resolvido em tempo de execução, né? Você pode ter um if no seu código, que você vai passar um parâmetro, um objeto de um jeito, um objeto de outro. E em execução ele vai descobrir para onde que vai fazer o dispatch da chamada do método que é garantido que existe por conta do contrato que você implementa. Aqui é a mesma coisa, beleza? Então você aqui, ele bota aqui um método que chama passe, que recebe o que ele chama aqui de implementação, contents. E nessa implementação, você chama a função passe aqui, né? Você recebe aqui uma referência para um módulo, provavelmente. E aqui você chama a função passe passando contents aí da parada. Só o que acontece, né? Olha o que ele bota aqui no final. Você não precisa definir um behavior para fazer uma chamada de função dinâmica no módulo. É claro que não precisa mesmo, porque isso aqui é uma linguagem dinâmica. E aqui você, obviamente que ele suporta o que a gente chama aí de duck type. Eu não sei se duck typing pode ser utilizado para linguagens funcionais ou não, mas enfim, né? O que você precisa aqui é de um módulo que tem a função passe. Você não precisa criar um behavior. Então, eu confesso que eu não sei bem por que existe uma coisa que provavelmente a gente não vai usar muito aí, né? E até me parece contraintuitivo dado a natureza da linguagem. Mas, bom, tem aí. E aí uma coisa que é importante, né, que diferenciar, cadê aqui os protocols? Um behavior é diferente de um protocolo. Na hora que eu vi o behavior Dynamic Dispatch, eu lembrei do protocolo também. Só que são coisas um tiquinho diferentes, né? No protocolo você define aqui, né, um comportamento
que todo mundo talvez que você quer que outros módulos aí, né, que outras implementações tenham. Então aqui tem um comportamento, né, que chama type, que recebe um value, e aqui ele bota aqui a documentação, ó, recebe um T qualquer e retorna um texto, beleza? E aí ele vem aqui e bota, né, tem uma implementação que chama, inclusive, a utilização das palavras reservadas faz com que a gente até entenda que isso aqui tem mais cara de interface em implementações do que o outro. Mas aqui que tem um negócio, ó. Você tem a implementação desse protocolo para um bit string e você tem a implementação desse protocolo para um integer, ou seja, você adiciona aí, né? Você dá suporte para esses comportamentos em tipos que já são padrões aí do Elixir, diferente lá do behavior, que você está criando um behavior para módulos que você está criando no seu projeto, beleza? E aí quando você pega aqui o protocol e faz aqui .type e passa um parâmetro de determinado tipo, o Elixir consegue resolver em função das implementações, né? Então se eu passei aqui um texto, ele fala, putz, tem protocolo para bitstring, vai cair para cá. Ah, se eu passei aqui, ó, um número, tem protocolo para integer, vai cair para cá. Então, você tem, né, a resolução da chamada da função type em ambos os casos, behavior e protocolo, é feito ali na hora que você está executando o código, né? É dinâmico aquele dispatch ali, porque pode ser que você chame o type e você não sabe se tem ou não tem, por exemplo, no seu código aí, uma implementação, né, desse protocolo para um determinado tipo. Então, pode ser que tenha ou não tenha. Beleza? Então, você tem um certo dinamismo aqui da parada e você tem uma possibilidade de extensão aí da API, né? Você pode adicionar um novo protocolo para um outro tipo qualquer, para um outro módulo qualquer, inclusive para um módulo que não seja um módulo padrão do Elixir, né? Você pode, pelo que eu entendi, você pode criar um protocolo para módulos que são seus aí. E aí aqui, ó, ele fala aqui, ó, que o dispatch vai ser resolvido em função do primeiro argumento da função. Então, beleza. Continuando aqui, né, eu passei por esse capítulo de debugging, né? Então, esse aqui é um capítulo que eu confesso que eu passei meio rapidinho aqui por ele, né? Eu acho que deu para sacar que tem as ferramentas de suporte. Obviamente, né, tem aqui o jeito mais simplão de fazer, que é dando um inspect. Então, é simples, mas eu já sei que eu vou usar muito. Porque eu usava muito console.log no JavaScript, sysout mesmo no Java, e eu deixava para usar as ferramentas de debug quando o troço que estava acontecendo estava zero nítido para mim, beleza? Então, o inspect aqui, né, é uma funçãozinha esperta aqui do Elixir, que ele vai recebendo o parâmetro e vai cuspindo para você, dando um sysout ali, né, um puts ali, em tudo que tem naquele parâmetro. E foi engraçado que o primeiro exemplo foi assim, né? E aí claramente ele assumiu que eu lembrava que isso daqui era um operador de pipe, que ia encadeando as funções. Eu olhei e falei, gente, que troço é esse? E eu tive que lembrar. Eu não tava sacando, aí eu falei, mas não deve estar errado aqui nessa parada, né? Que ele tá usando isso o tempo inteiro, então sou eu que não tô entendendo o que é esse operador. E aí que eu fui lembrar do pipe. Então, só lembrando, né? O que é que faz o pipe? Ele pega o valor anterior e já passa como primeiro argumento da função que está pós-pipe. Então, ele vai passar aqui esse array de 1 a 10 para o inspect. Aí, o inspect retorna o valor que foi passado. E aí, esse valor que foi passado já entra como primeiro argumento aqui do map. Aí, você inspecione, por aí vai. Então, eu já sei que eu vou usar bastante esse inspect. Já sei, já me conheço. Aqui, né? E aqui você pode dar label, né? Para as coisas que você está inspecionando, lembrando que isso daqui não é o primeiro parâmetro, é o segundo parâmetro. Porque o primeiro parâmetro, o pipe já pega o que tem antes do pipe e já passa como primeiro argumento aqui da parada. Aí depois ele tem outras funções aqui, né, de inspeção, que é esse pry e esse break. Eu confesso que na hora que eu fui tentar utilizar, deu pau. Então eu acho que eu, obviamente, fiz caca. Eu não sei te explicar direito ainda como é que eu uso isso, beleza? Ossos do ofício. Entrou aqui, né? Pra minha ignorância, eu não vou nem dizer que é consciente, que eu nem entendi direito o que aconteceu pela mensagem de erro que deu. Aqui depois ele explica aqui um pouco, né,
da ferramenta deles de debug. Então você tem que compilar aqui, né? Ele debuga em cima do bytecode que o Elixir, eu não sei se o nome chama bytecode, enfim, mas do bytecode aí, né? Do Elixir. E você pode vir aqui pelo console e subir o debugador, ele abre uma ferramenta visual que você pode olhar e tudo mais. Eu não fui a fundo ainda, é uma ferramenta, eu preciso olhar mais, deve ter uma documentação sobre o debugger aí, como é que eu posso utilizar melhor e tudo mais. Mas bom, bom saber que já vem com uma coisa pronta aí para você debugar. E depois tem esse outro debugging aqui, né, que é um debug com mais informações, que é o Observer. Ele abre uma outra ferramenta que aí fala sobre consumo de memória, sobre os processos, sobre a hierarquia dos processos da aplicação naquele momento e por aí vai. Eu imagino que eu também vou ter que entrar mais a fundo aqui na parada. E no final ele mostra aqui outras ferramentas. Então foi um capítulo mais rapidinho. E para fechar essa parte final, eu não vou passar por tudo isso daqui agora, mas acho que é uma coisa interessante. O Elixir é construído em cima do Erlang. Então, assim como todas as linguagens são construídas em cima de uma outra plataforma ali, né, que já tem um monte de API pronto, então, sei lá, Scala sobre a JVM, né, Kotlin sobre a JVM e o Erlang, e o Elixir nesse caso, sobre a VM do Erlang, essas linguagens permitem que você tenha acesso às APIs que já existem na plataforma base aí. E aqui no Elixir não seria diferente. Mas uma coisa que eu achei legal, deixa eu procurar aqui, né, wrap. Ó, aqui, ó. Elixir discourages simply wrapping Erlang libraries in favor of directly interface with Erlang code. Ou seja, o Elixir pede que você use diretaço as bibliotecas aí do Erlang, que já fazem um monte de coisa. Aqui tem os exemplos de várias delas, né? Então, aqui algumas que me parecem muito legais, né? Essa de criptografia. Essa aqui é o Term Storage, é como se você pudesse montar um banco de dados em memória. Talvez a gente utilize aí, né, para coisas como cache e tal. Tem a parte já de estruturas de dado aí, né? Então ele mostra aqui um exemplo de filas. Tem operações de matemática e tal, né? Geração de números randômicos. Então ele tira proveito de todo o ecossistema do Erlang e bota para você usar direto. Para você usar, você geralmente vai acessar através dos símbolos aí, né, dos átomos, beleza? E esses símbolos referenciam as APIs do Erlang. E obviamente que aqui vai ficar claro que quanto mais você souber de Erlang, mais você vai tirar de proveito do Elixir. No meu caso, eu sou ainda noob em Elixir e nem tenho nível 0. Eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo e durante a tarde a gente viu aqui Kung Fu Panda com meu filho mais velho. E o Panda chega lá, né, e fala assim: tem alguma coisa de nível 0 aqui para eu começar? E o mestre fala: aqui não temos nível 0. Aí ele vai lá, se testa, aí ele fala: agora eu sei o seu nível 0. Então eu não tô nem no nível 0 do Elixir ainda, porque eu não testei nada. Beleza? Mas bom, aqui chega no final da parte inicial da documentação e tem até uma parte aqui, né, de where to go next. Ele sugere que a gente possa construir o primeiro projeto com Elixir. Você pode ir para a parte de metaprogramação e tudo mais. Eu não vou construir ainda nada, eu vou continuar, ó. Eu vou entrar aqui nesse troço de mix, que talvez seja, na verdade, né, o primeiro projeto aí. Então eu vou seguir a documentação ainda aqui, né? Eu não sei o que vai acontecer, então não vou falar ainda nada. Mas aqui, né, acho que nessa primeira parte tem algumas coisas que são interessantes para compartilhar nesse primeiro fechamento. Foi a primeira vez ali, né, porque já tinha um tempão que eu não me aventurava em novas linguagens. Quando eu aprendi JavaScript, foi meio que na raça a coisa ali, né? Eu tinha usado essa estratégia de seguir a documentação oficial da ferramenta para dar o meu primeiro passo naquela tecnologia com frameworks. Então, React, o Spring para escrever o livro, JVE, todas essas em um determinado momento da minha vida, né? Eu simplesmente li as documentações, eu não comprei livro, eu não fiz nada. Li a documentação e eu achei que foi uma jornada muito interessante. Para a linguagem de programação foi a primeira vez ali.
Hoje em dia, né, eu me considero uma pessoa muito mais capaz de aprender coisas, com muito mais técnicas ali e com muito mais visão do processo do que eu era, sei lá, 5, 4 anos atrás, 10, 8, 7 anos atrás, nem se fala. Então quando você está num processo de aprendizado, né, você tem a parte teórica, obviamente, né, para te dar a base da coisa, tem a parte prática, que eu ainda não fiz de maneira forte com a Elixir. Eu simplesmente fiz o quê? Fui seguindo a documentação e fui fazendo as atividades que a documentação sugeria. Mas ali é uma prática muito pobre, pouca variabilidade, sem progressão. Eu nem considero que essa prática é assim, tá me ajudando para alguma coisa. Ali tem a teoria, eu li aqueles 23 capítulos, 22, sei lá, capítulos da documentação, e nesse momento eu sinto que eu já posso falar da sintaxe do Erlang e de algumas coisas do Erlang com pessoas que devem trabalhar, de Elixir, com pessoas que devem trabalhar com Elixir no dia a dia. Eu fiz muita transferência de aprendizado do Ruby, do Scala, para coisas que foram apresentadas aí no Elixir, e acho que tá meio que tudo ok aí. Quando eu penso, então, uma coisa que é legal, eu continuo recomendando, vai aprender uma coisa, que existe uma documentação formal, né, um livro do autor, do criador, da criadora do troço. Se você não começar por aquilo, tenha aquilo na sua jornada teórica, beleza? Não faz sentido, na minha opinião, você querer dominar alguma coisa que existe uma literatura construída pela pessoa que criou a coisa e você não ler aquilo na sua jornada. Você pode não querer começar, que a documentação não tem um texto com a história muito bem contada. Você pode querer começar, né, fazendo um curso. Tem vários cursos aí, né? Acho que tem alguns cursos de Elixir já hoje e tudo mais. Vai lá, faz o seu curso, né? Pouco importa a escola. Mas assim, uma coisa é uma pessoa tipo eu ou qualquer outra pessoa, mesmo do mercado e tal, te falar sobre a Elixir e te falar coisas sobre a Elixir. Outra coisa é você ler a documentação oficial da parada. Então, lembre disso. Tenha na sua jornada teórica a literatura oficial criada pelo criador ou criadora do que você está buscando dominar. Beleza? Então, acho que essa é uma coisa muito legal. O que eu vou fazer com a Elixir? Na minha mente, tá? Eu gravei um vídeo anteriormente, né? Falando sobre o desafio de fazer um projeto de encurtador de URL que escale, que tenha uma escalabilidade tanto de geração de URLs quanto de leitura dessas URLs, similar ao post que foi escrito lá em 2014 pelo Bitly no High Scalability, que ele tinha ali, né, uma taxa de 200 escritas por segundo e 2.000 leituras, redirecionamentos, né, de endereços por segundo. E eu falei, putz, acho que esse é um desafio legal de fazer, né? Tem que ser também disponível a parada. E eu vou construir a primeira versão minha em Java. E eu acho que pode ser um projeto legal para construir com a Elixir, porque tem toda essa parte de escalabilidade, mas eu não sei se esse lance de ficar lendo a informação o tempo inteiro é onde a Elixir mais brilha, ou se ele brilha mais na escrita da parada. E nesse caso, não existe uma escalabilidade, a necessidade da escalabilidade de escrita não é tão brutal aí. Beleza? Eu também acho que nem outra é tão brutal, para ser bem sincero, mas vamos ver, né? Então, essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é tentar, de alguma forma, implementar alguma coisa, né, que tenha uma escrita muito forte, né, muita transação, e claramente, obviamente que a gente já lembra desses sistemas de pagamento. Eu lembro muito que aqui no Brasil tem a Stone, que tem a sua maquininha e tal. Eu acho que o software deles é escrito em Elixir ali, né, o que recebe os pagamentos. E aí, claramente, você tem muita operação de escrita, né, muito pagamento acontecendo e tudo mais. Então, talvez eu vá por esse caminho aí, beleza? Mas para esse vídeo é isso. Eu espero que você que quer aprender Elixir, né, ou que de alguma forma se interessa por essa linguagem, esteja curtindo aí a minha jornada. E eu vou gravar ainda muito mais, eu vou entrar nos outros capítulos ali, né? Então, tem bastante coisa aqui, né, desse mixing de OTP para criar os projetos aí, né? E tem essa parte de metaprogramação. Só quando acabar isso tudo que eu vou codar a parada. Beleza? Então,
Era isso que eu tinha pra falar hoje pra você. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, outro comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Era isso.